Mais um dia sem datas, sem respostas. O RJ2 começa falando sobre a confusão entre a Secretaria Estadual de Saúde e o Instituto IABAS, contratado pelo governo para construir, gerir os hospitais de campanha. A inauguração de 6 unidades foi adiada pela 5ª vez. A população agora quer saber: será que algum dia os doentes do Rio vão ser atendidos nessas unidades? A Secretaria Estadual de Saúde, a mais importante do governo nessa pandemia, adoeceu e não consegue se recuperar mesmo com a troca de gestores. O secretário Fernando Ferri tomou posse em meio ao escândalo da compra de 1.000 respiradores que nunca chegaram. E também diante dos atrasos na entrega dos hospitais de campanha, fundamentais para reduzir a fila de pacientes à espera por leitos. Suspeitas de contratos fraudulentos e desvio de dinheiro público levaram à exoneração do então secretário Edmar Santos e à prisão do subsecretário Gabriel Neves, investigado por corrupção. A assinatura de Gabriel Neves é a única que aparece no contrato emergencial firmado entre o governo do estado e o IABAS para construir e gerir 7 hospitais de campanha. Contrato esse que, depois de um termo aditivo, ficou em 770 milhões de reais. Gabriel Neves prestou depoimento ao Ministério Público Estadual na cadeia. Afirmou ainda que a decisão para a contratação do Instituto IABAS foi dele e do então secretário Edmar Santos. Mas não soube explicar o motivo de Edmar Santos não ter assinado o contrato. De acordo com Gabriel, pode ter sido tanto para agilizar as operações quanto para se afastar de futuras responsabilidades. O contrato com o IABAS não estabelece prazo para a entrega das obras, nem multas. 256 milhões de reais já foram pagos. Fernando Ferri assumiu a Secretaria Estadual de Saúde há 11 dias, anunciando um novo protocolo de atendimento para suspeitos de Covid. Interna esse paciente precocemente, a gente dá oxigênio para ele, a gente dá os remédios para ele, ele vai ficar 3 a 5 dias, que é o tempo que a gente chama de fase 2 da doença. 2 dias depois, ele mudou o discurso. O protocolo ganhou outro nome. O termo protocolo, eu me equivoquei. Na verdade, nós temos uma conduta. Mas nem a conduta está sendo adotada. Fernando Ferri conseguiu abrir a 2ª parte da unidade do Maracanã na sexta passada, que ainda não funciona adequadamente, segundo denúncias. Não vejo nada compatível com CTI de verdade. CTI onde os ventiladores são ventiladores decadentes, faltam materiais, desumano, um matadouro. Você vê as pessoas morrendo. Desde o dia 30 de abril, outros 6 hospitais de campanha deveriam estar recebendo pacientes com coronavírus. Fernando Ferri chegou a anunciar que desistiria de alguns. Nós não vamos construir mais esses que estão contratados e vamos devolver o dinheiro para o erário. Mas 2 dias depois, o secretário acabou desautorizado pelo governador Wilson Witzel, que foi enfático numa rede social. Ele postou que todos os hospitais de campanha serão entregues. Só que o destino desses hospitais ainda é incerto. Diante das suspeitas de irregularidades, o Tribunal de Contas do Estado mandou suspender os pagamentos ao IABAS. E o IABAS suspendeu, pela 5ª vez, as inaugurações. Na quarta-feira, o governador Wilson Witzel também postou numa rede social que os hospitais de campanha de São Gonçalo e de Nova Iguaçu começariam a operar nesta semana. Hoje é sábado e nem sinal do início das atividades. O IABAS, o governador, a primeira-dama e secretários de governo estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal. Enquanto isso, pelo menos 213 pacientes, suspeitos ou confirmados de coronavírus, aguardam na fila por um leito. É um desrespeito com a população. E é importante a gente continuar falando sobre esse desrespeito. Vou conversar ao vivo com a repórter Beth Lucchesi, porque o governo do estado está estudando uma nova alternativa para entregar finalmente esses hospitais. Vou saber dela que alternativa é essa, Beth. Boa noite. Oi, Mariana. Boa noite a todos. Desde ontem a gente vem falando aqui no RJTV que a ideia do governo do estado, a ideia da Secretaria Estadual de Saúde
fazer com que esses 6 hospitais de campanha que ainda não foram inaugurados, que eles passem a ser administrados por um grupo de empresas, por um grupo de empresários do setor da saúde. Por quê? Agora o governo quer desautorizar o IABAS, já que o IABAS não entregou os hospitais de campanha como deveria, no prazo estabelecido. O martelo será batido numa reunião na próxima segunda-feira, lá no Palácio Guanabara. Bom, e também a Secretaria estuda dar uma outra função para os hospitais de campanha. A proposta agora é fazer com que esses hospitais de campanha continuem a funcionar mesmo depois da pandemia. A gente preparou uma outra reportagem para vocês entenderem tudo isso. Vamos ver agora. Dos 7 hospitais de campanha do governo do estado, o único aberto até agora, o do Maracanã, seria o único a permanecer sob a gestão da organização social IABAS. Mas ainda caberia ao IABAS terminar as obras das outras 6 unidades e equipar tudo. Segundo a Secretaria de Saúde, todo o material, como respiradores e macas, pertence ao estado. Só que os hospitais de campanha de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Nova Friburgo, Campos e Casimiro de Abreu seriam administrados por grupos de empresários da rede de saúde. Ficariam encarregados, por exemplo, da compra de medicamentos e contratação de pessoal. Os aspectos do novo contrato serão definidos numa reunião na próxima segunda-feira com procuradores do estado, como prazos de inauguração, responsabilidades, repasse de valores. Fontes da Secretaria Estadual de Saúde dizem que a ideia é que os hospitais de campanha possam ser usados por um tempo maior, não apenas durante a pandemia. Agora, essas unidades poderiam ajudar a normalizar os atendimentos nos hospitais da rede estadual. Pacientes de Covid sairiam dos hospitais regulares. A UTI do Instituto do Cérebro, por exemplo, já está sendo desmobilizada para casos de coronavírus. Hoje, dos 44 leitos reservados para a doença, apenas metade está ocupada. O hospital precisa retomar as neurocirurgias tão importantes para a retirada de tumores cerebrais. A estrutura dos hospitais de campanha, se bem conservada, pode durar até 5 anos. Tempo para tentar reestruturar os hospitais do estado, já que a fila de espera por leitos de UTI sempre foi crônica. E o RJ2 mostrou ontem que 135 respiradores estão parados no aeroporto internacional, esperando liberação da Receita Federal e da Anvisa também. Então, vamos conversar com a Beth de novo. Beth, tem novidades sobre esses respiradores, hein? Tem sim, Mariana. Esses 135 respiradores chegaram da China na última segunda-feira, portanto já há 5 dias. Eles foram comprados pela Organização Social IABAS, aquela mesma organização responsável pelos hospitais de campanha. Vocês viram aí nas reportagens que nós mostramos há pouco. Então, esses aparelhos chegaram, mas ainda não puderam ser liberados pela Anvisa. O que a gente descobriu? A gente descobriu o seguinte, que há irregularidades no processo de importação dos equipamentos feito pelo IABAS. Por isso, então, a Anvisa não libera. E a gente tem uma nota aqui da agência, da Anvisa, que diz o seguinte: toda empresa precisa terminar o protocolo de importação para ter a liberação das cargas. As licenças de importação, principalmente as que tratam de produtos e medicamentos para o tratamento da Covid-19, estão sendo analisadas com prioridade. Então, está aí a explicação, né, Mariana? Por que esses respiradores ainda estão encaixotados lá no aeroporto internacional. Chega a ser inacreditável. Beth, e saíram os novos números do coronavírus aqui no Rio, né? Saíram sim, Mariana. Olha, os dados oficiais da pandemia aqui no estado revelam ainda uma situação bem preocupante, viu? Nas últimas 24 horas foram mais 4.467 casos. Mais um triste recorde, viu? Então, agora a Secretaria Estadual de Saúde registra exatos 52.420 casos de coronavírus. E o número de vidas perdidas passou para 5.277. Os municípios que mais registram casos de coronavírus continuam sendo o Rio, a capital,
Niterói, Nova Iguaçu, Duque de Caxias e São Gonçalo. Mariana. Obrigada, Beth.